em mais uma live. Não se esqueçam de deixar o seu joinha, que é muito importante para nós, compartilhar ao máximo esse vídeo e, ao mesmo tempo, os seus comentários. São todos vocês muito bem-vindos a mais uma live aqui do canal. E hoje nós vamos falar para vocês, rapidamente, de uma derrota muito dura do governo no Congresso Nacional, que aconteceu ontem, e que a gente vai acompanhar durante muito tempo. E essa derrota que o Lula recebeu ontem no Congresso Nacional vai ser arrastada até o ano eleitoral de 2026. E as vergonhas que ele passou lá no G7, vocês viram também? Pois bem, parece até que a gente estava adivinhando quando a gente fez aquela live ontem, falando que Lulis estava meio biruta, parecia o Napoleão Bonaparte. Acho que a gente não errou muito quando mostrou ontem isso para vocês, depois que vocês viram as imagens lá do G7. Então, a gente vai falar sobre esse tema hoje. Sejam todos vocês muito bem-vindos aqui ao canal. E vocês que quiserem, obviamente, contribuir com o canal, eu acho que eu deixei aqui em algum canto, deixa eu ver, está aqui a Tati Maia, Bom, nossos moderadores vão deixar aqui o nosso Pix para vocês e a gente vai exibir ao longo da nossa transmissão, tá bom? Então, sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá. Eu vou tentar aqui dar o máximo de mim, o que a gente está trazendo para vocês neste exato momento. Olha aqui, eu vou compartilhar a tela. Vamos colocar aqui, adicionar palco. Vamos compartilhar a tela com vocês aqui e a gente vai lendo. Governo minimiza derrota, mas Centrão dá como certa derrubada do IOF. Olha só isso aqui. Além do Davi Alcolumbre ter lido ontem a CPMI, esta outra matéria que vocês estão vendo aqui é sinal terrível para o desgoverno. E por que isso, Beija-Flor, Tati Maia, Eliette Coimbra, Maria de Fátima Batista do Carmo? Porque efetivamente o governo está sem dinheiro, está desesperado. Foi buscar junto ao Dias Toffoli um socorro do Supremo Tribunal Federal, pedindo para que possa devolver o dinheiro dos aposentados, furando o teto de gastos, furando a meta fiscal. Ou seja, ele não tem dinheiro para gastar. Isso é o maior reconhecimento de que ele não tem dinheiro para gastar. E o pedido da Advocacia Geral da União, através do BCIAS, ele é cruel. Ele quer que o Dias Toffoli suspenda as ações que o governo já sabe que vai perder na primeira instância da justiça. Então, o que ele quer? Ele quer ganhar tempo. Muito tempo, Cortes Vópoli. Obrigado aqui pela sua contribuição com o canal. Muito obrigado mesmo, de coração. Então, o que o governo está querendo é ver se ele ganha tempo. Mas está difícil. Olha só o que diz essa matéria aqui e vocês vão entender. A base avalia que há espaço para negociação, mas deputados de centro e da oposição dizem que placar da aprovação da urgência ajuda a pressionar por derrubada do aumento de imposto. E nós tínhamos falado sobre isso para vocês, quando a gente afirmou que seriam mais de 300 votos e que isso seria temerário para o governo, mas foi muito mais do que 300, foram 347. Olha aqui o que diz a matéria. Deputados da base aliada do governo Lula avaliam que há espaço para negociar com o presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, uma saída para manter em vigência a segunda versão do decreto federal que levou às alíquotas de IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. Integrantes dos partidos de centro e da oposição, por outro lado, não veem possibilidade de Mota segurar a votação do projeto de decreto legislativo que susta a medida do governo. A Câmara aprovou na segunda-feira o requerimento de urgência do PDL, que revoga o decreto e aumenta o IOF. Dessa forma, o projeto pode ser levado diretamente para a votação no plenário da Casa. Foram 346 votos contra 97. O placar expressivo foi usado pela oposição para pressionar Mota pela votação do mérito do projeto. O presidente da Câmara, no entanto, havia combinado com os líderes partidários e com os ministros Rui Costa e Gleisi Hoffmann que não colocaria o texto em votação nesta ou na próxima semana. O período das festas juninas costuma esvaziar o Congresso porque os deputados e senadores voltam para os seus estados para marcar presença nas tradicionais festas. Afinal de contas, como é que pode ficar as quadrilhas sem eles nesse momento festivo, O Dia de São João é comemorado em 24 de junho.
O governo quer usar esse período para tentar retomar fôlego e negociar a manutenção do decreto do ministro Fernando Haddad. Para isso, conta com maior fluxo de liberação de emendas nos próximos dias. Como o Poder 360 mostrou, o governo do presidente Lula da Silva acelerou a reserva de emendas para deputados e senadores às vésperas da derrota sofrida na Câmara com a aprovação do requerimento de urgência do PDL. De quinta, dia 12, até segunda-feira, dia 16, o valor empenhado para os congressistas mais que dobrou, chegando a 256,2 milhões. Só que, apesar do avanço, esse montante é menos de 1% dos 50 bilhões previstos para serem liberados no ano, entre emendas individuais e de bancada. A tendência é que mais recursos sejam liberados nos próximos dias, mas ainda assim não tem sido suficiente para dissipar a insatisfação do Legislativo. Mota sinalizou a integrantes da oposição que avalia colocar o projeto em votação na primeira semana de julho. Para congressistas do grupo, caso ele não o faça, poderá passar a impressão de que chantageou o governo na votação de urgência como forma de pressionar por emendas. Avaliam que o presidente da casa ficou sem espaço para manobrar. Agora, eu volto aqui para vocês em tela cheia e vou pedir aqui a ajuda de vocês. Meus amigos, vocês acham que o presidente da Câmara, Hugo Mota, seria capaz de chantagear o governo por conta de emendas? Sim ou não? Vocês acham que ele não está fazendo isso e que ele seria capaz? Sim ou não? É isso que é importante a gente saber com vocês. Por óbvio que ele está chantageando o governo federal. E por que ele está fazendo isso? Vocês viram o tamanho do montante? São 50 bilhões de reais. 50 bilhões que o governo não tem, porque o governo já contingenciou 31 bilhões, ou seja, o governo bloqueou verbas de 31 bilhões, verbas até que iriam, né, para a farmácia popular. Olha a situação que o governo se encontra. E o Bessias quer jogar isso nas costas de quem? Do aposentado. E quer mais dinheiro para gastar. Porque ele vai pedir socorro para o STF para pagar os aposentados com o dinheiro que eles não têm. Isso significa, vai gerar inflação, aumento de juros e tudo mais que vocês podem esperar. Então, o Hugo Mota, ele não tem escapatória, ele não tem saída. Enquanto as quadrilhas vão se reunir para o São João, que é isso que a gente está verificando, e haja quadrilha para esse São João. Enquanto as quadrilhas vão se reunir para o São João, né, a gente está observando exatamente isso agora. Ou seja, não tem manobra de discussão. Enquanto a gente está vendo isso, eu vou tentar trazer agora uma outra matéria para vocês, que vai deixar vocês muito felizes, vai deixar vocês muito felizes agora nesse dia de hoje. Tenho certeza disso, porque muita gente vai querer, né, ver essa matéria. Olha só isso aqui, farra do INSS. Espera um pouquinho, deixa eu colocar aqui novamente, que para variar um pouco eu acabei apertando o botão errado. Mas essa matéria é muito importante para vocês verem o que está de fato acontecendo. Eu vou tirar a anterior aqui, que a gente mostrou, e vou colocar esta outra aqui. Olha só, para vocês ficarem mais indignados ainda do que a gente possa imaginar. Pronto, veio aqui, agora vamos compartilhá-la. Olha isso aqui, pessoal. Dá uma olhada nesta outra matéria que eu separei aqui para vocês. Olha, farra do INSS, a mansão do chefe do sindicato do irmão de Lula. Isso mesmo que vocês leram aí. Farra do INSS, a mansão do chefe do sindicato do irmão de Lula. E será que vai aparecer a mansão, né, do irmão do Lula? Mas a gente vai ver aqui, olha. Propriedade de Milton Cavallo, chefe do Sindinap, não está em nome dele. Imagens mostram Frei Chico, olha aqui, ó,
irmão de Lula na mansão. Esses são os presidentes e vice-presidentes, mais uma mansão de um amigo meu, que nunca aparece em nome de ninguém, né? O presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, Sindinap, Milton Batista de Souza, o Milton Cavallo, construiu uma mansão com piscina, ao mesmo tempo que a entidade ampliava os ganhos com os descontos dos aposentados do INSS. O roubo dos aposentados. O Sindinap é filiado à Central Força Sindical, entidade que tem entre seus dirigentes quadros do Partido Solidariedade. O vice-presidente do Sindinap é o sindicalista José Ferreira da Silva, o Frei Chico, de 83 anos. Frei Chico é irmão mais velho do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Olha aqui as fotinhos do sítio. O sítio de Milton Cavallo, não é como é que você só podia ter cavalo nessa história, né? É localizado em Ibiúna, São Paulo, no bairro Votorantim. Trata-se de um conjunto de chácaras anteriormente conhecido como loteamento dos Pintos. Tenho certeza que a Janja adora frequentar o local. Na Receita Federal, a propriedade aparece como sede de uma firma de criação de equinos, registrada com o nome de Milton, em maio de 2011. Vamos ver aqui as fotos? Olha só que coisa linda, ó. Vou colocar aqui para vocês. Olha só que coisa linda. A piscina sendo construída, o tamanho da sede, o sindicalista. Isso daqui é dinheiro de sindicalista, tá? Isso é dinheiro de sindicalista. Então, o que nós estamos mostrando para vocês aqui é exatamente o que está acontecendo. Eu vou agora fazer uma pesquisa aqui agora com vocês. Não vou nem tirar da tela, vou deixar aqui, ó. Eu vou entrar no Metrópolis para a gente ver uma outra matéria que está deixando o governo realmente desesperado, né? Olha só, olha isso aqui, gente. Farra do INSS. 3.000 servidores tinham acesso a dados de aposentados. O Sistema Único de Informação de Benefícios reúne diversos dados como nome, CPF, telefone, tipo de benefício e valores. É impressionante. Olha isso daqui, farra do INSS, 3.000 servidores com a senha de acesso dos aposentados. Aí vai o Alcolumbre, que vocês viram já, e cria efetivamente todo esse escândalo. Vamos lá. Eu acho que é aqui, nessa matéria. É aqui mesmo. É aqui mesmo. Olha só, eu vou ler essa matéria para vocês, meus amigos, e vocês vão ficar de queixo caído. O Sistema Único de Informações de Benefícios reúne diversos dados como CPF, telefone, tipo de benefício e valores. Ou seja, eles tinham tudo na mão. As investigações da farra do INSS revelaram que 3.000 servidores tinham acesso a dados sensíveis de aposentados e pensionistas, o que pode explicar o vazamento de informações para sindicatos e instituições financeiras. O Sistema Único de Informações de Benefícios, SUIB, reúne diversos dados como nome, CPF, telefone, tipo de benefício, aposentadoria, pensão, salário, maternidade, benefício de prestações continuadas e valor da quantia recebida da aposentadoria. E esse daqui é a cara do atual ministro da Previdência, que entrou no lugar do Lupe. A coluna apurou que a primeira reação do governo foi de incredulidade. Não acredito, existe isso mesmo? A segunda foi de uma ordem para bloquear as senhas e limitar o acesso apenas a 6 pessoas. A farra do INSS foi revelada pelo Metrópolis. Aposentados tiveram descontos ilegais dos seus benefícios por entidades e sindicatos. Eu quero voltar aqui, antes de dar continuidade, eu quero voltar aqui e fazer uma pergunta para vocês. Meus amigos, vocês acham que essa CPMI, por mais que tenha Omar Aziz na presidência, que é o que eles querem colocar para ver se eles vão conter danos, vai escapar de expor tudo isso? Eu vou mostrar um vídeo agora, né? Eu vou mostrar um vídeo agora para vocês que vocês não vão acreditar, porque nem eu sabia como isso tudo começou. Vocês sabem como começou essa farra? Eu vou fazer essa pergunta aqui para vocês. Vocês sabem como é que começou a ser identificada essa farra? Olha só, vocês todos aqui estão vendo, vocês não sabem como começou. Eu também não sabia. O governo está novamente querendo mentir, dizendo que ele que identificou
Coronel Fernando, não é, Beija-Flor? Obrigado. Ele que identificou, ele que fez. Vocês que estão aí, né, escaldados por conta daquela CPMI da Covid, onde o Omar Aziz presidiu, existem algumas coisas que podem mudar. Não vou cravar, mas que podem mudar os rumos dessa CPMI. Eu vou mostrar para vocês agora um vídeo que é realmente estarrecedor. Eu sou o Fábio Leite, diretor do Metrópolis em São Paulo, e vou te contar a história da farra dos descontos indevidos que lesou milhões de aposentados e pensionistas em todo o país. Uma apuração que começou aqui na redação do Metrópolis e deu origem à investigação da Polícia Federal, que acabou resultando nas demissões do presidente do INSS e do ministro da Previdência, Carlos Lupe, abrindo uma crise no governo Lula. Fica aqui comigo para você conhecer essa história desde o início. Olha só, vai vendo. Começou 22 de dezembro de 2023. Uma aposentada do interior de São Paulo enviou uma mensagem de WhatsApp para o Metrópolis, contando que estava sofrendo um desconto de R$ 45 no seu benefício. Ao lado do valor descontado no seu contra-cheque, aparecia o nome de uma associação que ela nunca tinha ouvido falar, a Ambec. A aposentada já tinha ido a uma agência do INSS para pedir o bloqueio do desconto no mês anterior e procurado o Procon, mas nada adiantou. Na mensagem enviada ao Metrópolis naquele dia, ela fazia um apelo. Olha só o apelo dela. Vê se consegue me ajudar, por favor, denuncie esse escândalo. Não sou só eu, tem muita gente com o mesmo problema. A gente estava no meio do plantão de Natal. Era um dia como esse aqui. A redação estava vazia e o noticiário estava bem fraco. Aí eu pedi para o Luiz Vassalo, que é o nosso repórter investigativo, apurar a denúncia feita pela aposentada. Ele fez uma ampla pesquisa em processos judiciais e descobriu que essa entidade estava registrada em nome de uma laranja e respondia a milhares de queixas e ações na justiça por fraude. Esse aqui é o prédio na Vila Olímpia, um dos metros quadrados mais caros de São Paulo, onde supostamente fica localizada a sede da Ambec, a associação que está recebendo uma parte da parcela das aposentadorias. Vassalo descobriu também que, para fazer essa cobrança de mensalidade direto na folha de pagamento dos aposentados, a Ambec tinha um acordo de cooperação com o próprio INSS, que autorizava os descontos. Esses acordos, chamados de ACTs, foram criados nos anos 90 para facilitar a relação entre aposentados e entidades, que, em tese, oferecem serviços e vantagens aos segurados. Para afiliar um aposentado e cobrar essa mensalidade, é preciso cumprir algumas regras. A principal delas é que o beneficiário precisava autorizar a filiação por escrito. O ponto central do escândalo é que isso não ocorria e as filiações eram feitas de forma fraudulenta. Bom dia, meu nome é Matheus Henrique Alvarenga Marques e sou da área de qualidade responsável por validar a sua filiação à Ambec. Para sua segurança, esse contato será gravado. Para concluirmos a sua filiação à Ambec, farei a confirmação de algumas informações do seu cadastro. Por favor, me informe o seu nome completo. No dia seguinte da denúncia, 23 de dezembro de 2023, nós publicamos a primeira reportagem sobre as fraudes do INSS. Foi com base nela que uma queixa-crime foi feita à Polícia Federal, dando início ao inquérito que resultaria na mega operação de abril de 2025. Bom, logo no início da apuração, o Vassalo percebeu que a Ambec não era a única entidade que aplicava o desconto de mensalidade associativa nas aposentadorias. Ainda em dezembro de 2023, ele iniciou uma batalha com o INSS, por meio da Lei de Acesso à Informação, para saber o tamanho desse esquema. Foram 3 meses movendo recursos contra as negativas do INSS, até que a Controladoria Geral da União, a CGU, obrigou o Instituto a fornecer os dados ao Metrópolis. Em março de 2024, nós abrimos a caixa preta da farra dos descontos do INSS. Aí, foi o governo Nossa manchete mostrou que a arrecadação com essa cobrança havia triplicado no período de um ano, e que juntas, 29 entidades tinham faturado R$2 bilhões com as mensalidades. 2 bilhões. Mas a nossa investigação não parou por aí. Nós queríamos descobrir quem estava por trás dessas entidades e lucrava com os descontos dos aposentados. A partir de documentos obtidos com fontes de dentro das associações, descobrimos que elas eram comandadas por empresários que atuavam com planos de saúde, corretoras de seguro e crédito consignado.
justamente os serviços que eram vendidos pelas associações aos aposentados que eles filiavam de forma indevida. Esses empresários tinham mansões de mais de 20 milhões de reais, carrões como Porsche e Ferrari e até fecharam um resort para fazer festa com políticos. Mais tarde, boa parte desses bens de luxo seria apreendida na operação da Polícia Federal. Alguns deles, inclusive, já tinham aparecido na CPI da Covid por envolvimento com o grupo que tentou vender a vacina Covaxin para o governo federal do governo Bolsonaro. As digitais dos empresários da farra do INSS apareceram na criação de algumas dessas entidades envolvidas nas fraudes. Até mesmo uma liga de beach tênis foi transformada em associação de aposentados que cobrava mensalidade. Foi a partir do governo Jair Bolsonaro, em 2019, que as portas do INSS foram abertas para que o número de associações conveniadas mais do que dobrasse. No governo Lula, isso continuou. Somente em 2024 foram aceitas mais 7 associações. Entre elas, havia uma entidade registrada com dados de uma empresa de seguros e outra que só existia no papel. Vamos lá. Pediram para que eu comentasse, para não ficar confuso. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Primeiro, ficou claro para vocês que não foi o governo Lula que começou qualquer tipo de investigação. Segundo, essa modalidade começou na década de 90 e visava atender, determinadas situações para aposentados. No governo Bolsonaro, como falou aqui a reportagem, porque é óbvio que eles têm que colocar o Bolsonaro no meio, porque senão a reportagem nem sai. Durante o governo Bolsonaro, Bolsonaro editou uma medida provisória exigindo que todo ano fosse feito um recadastramento dos aposentados para evitar fraude, porque já estava tendo ciência. Através de lobby, essas entidades, muitas delas de fachada, envolvidas com festas e farras com políticos, dadas em resort com dinheiro de vocês aposentados, tudo isso fazendo a farra com dinheiro dos aposentados, usando políticos, conseguiram derrubar a medida provisória do presidente Bolsonaro no Congresso. E com a entrada do Lula, a farra tomou conta. E vocês vejam que são sindicatos como o CONTAG, como esse da ligação do irmão do Lula. O que isso tem a ver com a direita e com Bolsonaro? Absolutamente nada. E vocês estão vendo que até aquela Covaxin, vocês se lembram dessa vacina Covaxin? Depois digita aí no Google para vocês lembrarem da vacina Covaxin. Até mesmo a vacina Covaxin estava envolvida a situação que eles queriam empurrar no governo Bolsonaro para lucrar com a vacina. E na CPMI, presidida pelo tal do Omar Aziz, e isso vai ser esfregado na cara dele pela oposição, naquela CPMI, eles queriam condenar o Bolsonaro porque não tinha adquirido a vacina. Olha como as coisas, todas elas, têm conexão e a farra da corrupção do governo. Então, eu fiz um resumo para explicar. Eu vou deixar o vídeo continuar, porque se vocês acharam que ficou ruim até aqui, imagina o que está para vir. Então, tudo começou com um WhatsApp de uma aposentada desesperada, porque R$ 45 para ela fazia muita diferença, e ela já tinha pedido ao INSS, tinha entrado no PROCON, tinha feito reclamação no Reclame Aqui, e nada adiantava. Eles continuavam fazendo os descontos. Nada. Até que o Metrópolis não tinha o que fazer naquele ano, aquele repórter, eles falaram, estava com pouca matéria, tal, etc., nós resolvemos investigar. Mandaram para um repórter investigativo. Vocês acham que vai acontecer o quê quando isso bater efetivamente numa CPMI, meus amigos? Olha só, vamos lá que eu vou colocar para vocês só mais um pouquinho de paciência, porque ainda tem mais 5 minutos, porque o vídeo é muito importante que vocês entendam. Sua sede não passava de uma sala comercial vazia em São Paulo. No 802 não tem nada? Não tem nenhuma empresa? Alguém lá? Não, é o seguinte, ó, a associação se chama ASAP, Associação de Amparo Social ao Aposentado e Pensionista. Não? ASAP não. Aqui é Barão do Triunfo 612, né?
Porque, na verdade, eu acho que deve estar vazio esse andar, porque a gente nunca nem interfonou lá. Em julho de 2024, o diretor de benefícios do INSS, André Fidelis, responsável por esses contratos, foi demitido como consequência das reportagens do Metrópolis. Àquela altura, a Polícia Federal, a Controladoria Geral da União e o Tribunal de Contas da União já fechavam o cerco sobre a farra dos descontos indevidos. Como mostrou o Metrópolis, o filho do diretor demitido do INSS mantinha relações com as associações. Mais tarde, a PF revelaria que ele era uma espécie de operador de propinas do próprio pai. Naquele mesmo mês, nós descobrimos a atuação de um lobista contratado pelas entidades da farra. O nome dele é Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, que ficou nacionalmente conhecido depois que a Polícia Federal o colocou como principal operador do esquema. Revelamos que ele tinha procuração para atuar por associações suspeitas e acumulava um patrimônio milionário. Morador de uma mansão que ele construiu no Lago Sul, região nobre de Brasília, ele comprava um Porsche Zero por ano. Mais tarde, a Polícia Federal também descobriria que um desses carrões foi transferido para a esposa do procurador-geral do INSS, afastado do cargo após a operação policial. Olha só, meus amigos. Deixa eu colocar aqui para vocês. Quer dizer, então, que a reportagem identificou que o procurador do INSS tinha recebido um carro, um Porsche, do careca do INSS e transferido esse Porsche para o nome da esposa dele, procurador do INSS. Os envolvidos tinham os filhos que continuam operando e continuam com influência, porque o Carlos Lupe saiu do governo, mas continua presidindo o PDT. E é da base aliada de Lula, partido do Ciro Gomes. Olha só a situação como está ficando. E aqui eu quero fazer uma referência ao Ciro Gomes, porque ele está lutando para tirar essa turma do próprio partido. Porque vocês vão ver que o irmão dele é ligado a essa trupe do Carlos Lupe, o Cid Gomes, no Ceará. E nós temos cearenses nos assistindo aqui agora. Vocês sabem do que eu estou falando. Mas calma, que vocês vão ver como que eles fogem. Então, vocês estão vendo políticos envolvidos e por isso que esses políticos não estavam querendo que essa CPI e essa CPMI saíssem. Olha só, vou continuar o vídeo para vocês. Haja omeprazol e sal de frutas. Quando procurei o careca do INSS pela primeira vez, ele fugiu. Olha só a ligação. Antônio. Alô, Antônio, tudo bem? Tudo. Ô, Antônio, quem fala é Luiz. Eu sou repórter do portal Metrópolis. Tenho feito algumas matérias sobre INSS e tal. E eu queria tirar algumas dúvidas contigo, porque você presta serviço para algumas dessas entidades, né? Cara, eu não tenho nada a declarar, você tá ligando para a pessoa errada, tá bom, meu amigo? Não é o Antônio Camilo? Após a série de reportagens, o INSS admitiu em uma auditoria que ao menos 1 milhão de aposentados poderiam ter sido vítimas do esquema dos descontos indevidos. O órgão também anunciou regras mais rígidas para fazer as filiações de aposentados, como a exigência de um cadastro biométrico. Mas a investigação da CGU demonstrou que isso não funcionou na prática. 10 dias antes da mega operação da Polícia Federal, em abril de 2025, nós mostramos que apenas uma pequena associação teve o seu contrato rescindido e que 1 ano depois da revelação da farra, as entidades continuavam faturando mais de 2 bilhões de reais. No dia 23 de abril, a Polícia Federal e a CGU colocaram 800 agentes nas ruas para cumprir 211 mandados de busca e apreensão e 6 de prisão contra os envolvidos nas fraudes. Por decisão judicial, o presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, foi afastado do cargo por supostas omissões no combate. Olha só, eu deixei pausado aqui, porque isso é importante. Vocês viram aí que o tal do careca do INSS tentou sair e tal, etc. É o único, né, de toda essa história até agora que teve bens apreendidos e tudo mais. Mas olha a carinha do presidente do INSS.
Vejam que a reportagem disse que ele foi afastado por ordem judicial, mesmo depois de todo o escândalo revelado, mesmo depois de tudo que foi apresentado. O presidente do INSS, colocado por Carlos Lupe e elogiado por Carlos Lupe, aliado de Lula, simplesmente não havia sido afastado, continuava lá. E a reportagem continuou investigando. E a Polícia Federal entrou com um pedido e a Justiça é que afastou o presidente do INSS. Somente depois da Justiça decretar o seu afastamento é que Lula o demitiu. Presta só atenção que eu vou continuar aí. Parte ao esquema e demitido em seguida pelo presidente Lula. Outros 5 dirigentes do Instituto de Previdência foram afastados. Alguns deles receberam repasses milionários de intermediários das entidades, como o Careca do INSS. No pedido à Justiça para deflagrar a operação sem desconto, a Polícia Federal citou 38 reportagens do Metrópolis, incluindo a primeira delas, que destacamos no início deste vídeo. Todo esse histórico tornou insustentável a permanência do ministro da Previdência. Carlos Lupe pediu demissão 9 dias após a operação da Polícia Federal, mas segue com influência na pasta. Isso porque o seu substituto, o ex-deputado federal Volney Queiroz, era o número 2 do ministério e participou da mesma reunião em que Lupe foi alertado sobre as fraudes ainda em 2023. E agora, o que vai acontecer com o dinheiro que foi desviado de milhões de aposentadorias em todo o país? Após a operação da Polícia Federal, o INSS suspendeu todos os descontos e o presidente Lula prometeu processar as entidades envolvidas para que elas sejam obrigadas a ressarcir os aposentados lesados. O governo montou uma força-tarefa para avaliar como o dinheiro descontado indevidamente será devolvido. Se você foi lesado pela farra dos descontos ou conhece alguém que foi vítima dessas entidades, compartilhe esse vídeo aqui no YouTube e acompanhe nossa cobertura do escândalo do INSS no metrópolis.com. Vou tirar aqui para a gente continuar a partir daqui, ó. Ficar com a tela cheia. Bom, meus amigos, como eu coloquei aqui, que um de vocês comentou, se uma reportagem do Metrópolis chegou até aí, vocês já pararam para imaginar o que uma CPMI vai ser capaz de apresentar ao vivo e a cores para o Brasil todo? Podem querer controlar. Uma coisa que o pessoal não consegue entender é que o relatório pode ser aprovado, podem fazer aquela papagaiada toda que fizeram na CPMI da Covid. A exposição pública da farra e da maneira como ela foi colocada vai ser fatal para o governo em 2026. E era por isso que a Gleisi Hoffmann, Lindenberg Farinha e Companhia Limitada, a Gazela Saltitante, todos eles, estavam lutando e tentando não permitir que essa CPMI fosse instaurada. Vocês entenderam a situação? O Gladson bolsonarista aqui, Kleber, pizza. O grande problema, Gladson, é que para o governo federal vai ser pego justamente no ano de eleição. E se há uma coisa que todo mundo associa a Lula é com corrupção. Não tem como afastar o irmão do Lula dessa história. Vocês acham efetivamente que tem como afastar o irmão do Lula dessa história? Vocês acham que tem como afastar o irmão do Lula dessa história? Não tem. Não tem como afastar. E se forem investigar a fundo realmente, e na hora que começarem os depoimentos e começarem a apertar, são presidentes e vice-presidentes de sindicatos e associações, são pessoas que vão ser expostas, famílias que vão ser devastadas. Essas pessoas vão abrir o bico, não vai ter jeito. Essas pessoas vão abrir o bico, não tem jeito de como essas pessoas não abrirem o bico. Nada disso viria à tona se não fosse uma corajosa aposentada mandar um WhatsApp para o Metrópolis,
Quantos foram lesados e não tomaram atitude nenhuma, não mandaram um WhatsApp para ninguém? Eu não sei quem é essa senhora, mas foi a coragem dela e o inconformismo dela que fez com que isso fosse exposto. Se essa senhora não tivesse efetivamente tomado a providência, nada disso seria descoberto ou estaria aparecendo para vocês. As pessoas têm que começar a entender que do outro lado não tem santo, só tem demônio. E vocês, quando vocês vão combater demônio, você quer que o demônio faça o quê? Seja santo com vocês? Vocês acham que eles vão entregar de mão beijada para a oposição, para a direita? Vocês acham que o Supremo Tribunal Federal vai ficar quieto vendo a oposição fazendo senadores, deputados federais? Vocês acham que eles vão ficar quietos? Olha, deixa tudo acontecer, tal, etc. Vamos lá, não é nada. São bilhões em jogo. Bilhões. Vão tentar agora fazer de tudo para devolver o dinheiro dos aposentados com o próprio dinheiro do aposentado. Por isso que eles queriam o IOF. E o IOF, por mais que fosse cobrar imposto, o rombo é tão grande, o assalto aos cofres é tão grande que nós não estamos falando em milhões. Nós estamos falando em 6 bilhões de reais. 6 bilhões. Olha só, o dinheiro já sumiu como as provas dos roubos também, Denise Roleto. Verdade, Denise. Então, por que estão sendo apresentadas essas coisas todas? Por que essas pessoas ainda estão aí? O careca do INSS continua lá, o Lupe continua como presidente do PDT. Essas matérias, elas são importantes para você fazer a verificação. E uma coisa que vocês estão esquecendo é que nós estamos num ano pré-eleitoral. E tanto isso é verdade que as próprias pesquisas que estão mostrando aí para vocês, estão mostrando que o Lula está derretendo. E derretendo em que classe, em qual espectro da população o Lula está derretendo? Justamente nos aposentados. Vocês vão fazer campanha para o Lula? Vocês acham que essas pessoas mais simples, que se sentiram lesadas e roubadas, vão continuar acreditando na mentira do Lula? Sempre vai ter o jumento de plantão. O que não falta aqui entrar na nossa live é jumento e ursinho da Coca-Cola de plantão. Mas, meus amigos, essas coisas vão ser expostas ao vivo, porque uma CPMI tem cobertura total da imprensa. Tem cobertura total da imprensa. Então, o que vocês vão observar a partir de agora é um desmantelamento total do governo federal. O governo já está afundando nas pesquisas, vai continuar afundando nas pesquisas. Eu venho insistindo aqui que é justamente essa classe dos aposentados, e que é a maioria no nosso canal, porque eles queriam que caísse no esquecimento com a história da guerra. Não tinha mais como. A pressão foi muito grande. E isso é um tema sensível. Sabe por quê? Quando você fala de IOF, que foi a primeira matéria que eu trouxe, muita gente não sabe nem do que se trata. Essa sopa de letras, para a grande maioria da população, é incompreensível. O imposto sobre operações financeiras não recai sobre a grande maioria da população de forma direta, mas sim de forma indireta. Então isso é de difícil compreensão. Agora, você chegar no banco e saber que tiraram R$45 da sua conta sem você ter dado autorização, isso é muito fácil da população compreender. Foi a mesma coisa que aconteceu com o Pix. Quando o Nicolas fez aquele vídeo do Pix, todo mundo entendeu. Porque do mais rico ao mais pobre hoje no Brasil, todo mundo sabe o que é o Pix. Todo mundo sabe o que é o Pix. As coisas vêm à tona e parte da população
É enganada porque ela não quer nem saber do que se trata. Nós estamos com 4.120 pessoas aqui na live. Quantas dessas pessoas vocês efetivamente acreditam que gostavam de política até 5, 10 anos? Vocês podem fazer o depoimento de vocês. Há 10 anos vocês assistiam canal de política, vocês se preocupavam com política? Quantos de vocês não queriam nem saber de política? E quantos hoje se interessam por política e não querem mais ver Globo, novela da Globo, tomaram nojo da Globo? Bolsonaro, que hoje é criticado por muitos que se dizem de direita até, que estão ali prontos para a primeira coisa, vai lá e critica, e bate. Esse cara tomou uma facada. Esse cara enfrentou esse sistema que está aí. Porque se ele tivesse aliado ao sistema, nada disso estaria aparecendo. Se ele tivesse dado dinheiro para a mídia tradicional, nada disso estava acontecendo. Ele tocou numa ferida que é uma ferida muito grave para ele. Ele cometeu um crime gravíssimo. Ele expôs a farra para toda a população. Então, o que vocês observam hoje é um início de algo que a gente vai saber ao longo desses próximos 6 meses, a partir de agosto. E essa CPMI, ela vai ter 6 meses de duração. Se ela vai começar em agosto, isso vai andar por mais tempo. Vai chegar até o próximo ano. E o governo vai ser muito cobrado por isso. Extremamente cobrado por isso. Então, gente, vamos parar com esse negócio de ser pessimista o tempo todo, sabe? Isso é sinal de fraqueza, isso é sinal de pessoa fraca. O sujeito que é pessimista, que ele já acorda pessimista todo santo dia, ele é fraco. Entendeu? São pessoas como os MBLixo da vida, são pessoas como os intergalácticos que se acham acima da razão. Bolsonaro poderia ter feito a maior loucura do mundo. Mas eu não lembro de nenhum outro que tenha tomado uma facada pelo próprio Brasil, pelo próprio país. E continua aí, lutando. O tempo está passando. Está correndo o tempo. Nós já estamos acabando o mês de junho. Nós já entramos na fase final do mês de junho. Vai faltar julho, agosto, setembro, outubro. Nós estamos muito próximos das eleições do ano que vem. E esses caras começam a ficar desesperados. Um abraço a todos vocês. Mais uma vez, tudo posso naquele que me fortalece. Quem nos fortalece é Deus. E a gente volta com mais lives para vocês durante o dia. Tá bom?